Paulo Ganimi. Presidente, temos que reconhecer o trabalho feito pelo deputado Henrico. Com certeza, ele melhorou muito o texto. Ele fez aperfeiçoamentos muito importantes para que esse texto fosse votado hoje. E reconhecemos isso. Reconhecemos, inclusive, pontos importantes que esse texto traz. Reconhecemos que ele traz algumas seguranças para momentos como esse de pandemia. Porém, ele ataca algumas questões principiológicas muito importantes para nós do Novo. A liberdade individual é algo que a gente não abre mão. Temos que ter muito cuidado quando a gente trata de temas que retiram a liberdade individual. Exceções são cabíveis, mas esse texto traz pontos que não são necessários, muito menos tomados aqui na Câmara dos Deputados. Temas, como alguns tratados aqui nesse texto, poderiam ser, sim, até objeto de discussão na Câmara dos Vereadores, pelo prefeito. Mas não... Queria acrescentar o tempo de liderança, por favor. Mas não de forma centralizada, tomada aqui por 513 deputados, mais os senadores, que estão distantes da realidade da população. O direito de ir e vir, o direito de fazer alguma coisa na sua propriedade, é isso que esse texto trata. Quando a gente coloca aqui no texto que a restrição que o síndico, uma autoridade que não é uma autoridade, pode restringir a atuação da sua própria propriedade. É dose. É claro que nós somos sensatos, é claro que nós estamos num momento importante e que vamos evitar aglomerações, que devemos evitar fazer festas, fazer eventos, fazer churrasco. Mas isso tem que ser a responsabilidade de cada um. Na sua própria propriedade, um síndico poder inibir, sabendo inclusive que em muitos casos, inclusive questões pessoais envolvendo condôminos e síndicos. É claro que o deputado Henrico fala muito bem que isso pode ser tratado na justiça. Mas quanto tempo isso vai demorar? Vai resolver isso o quê? Na próxima pandemia? E não é isso que a gente quer trazer. Esse texto, ele abre precedentes para que votemos outras questões que vão limitar os direitos individuais. Não devemos abrir precedentes para isso. Não devemos abrir exceções. E um outro ponto muito importante desse texto, negativamente falando, é a questão dos aluguéis. Como foi muito bem falado aqui pelo deputado Hildo Rocha, que me precedeu, aquela senhora, aquele senhor, ou aquela pessoa que vive de aluguéis, seja porque recebeu isso, não tem outro rendimento, seja porque está desempregado, inclusive nesse momento de crise, ou porque não está podendo fazer seu bico, seu trabalho de profissional liberal. Como é que essa pessoa vai sobreviver? É normal, é legítimo, inclusive, e nem acredito que aqueles que têm como locatário alguém que está sofrendo dificuldade, que ele vai querer despejar, até porque ele não vai conseguir botar outra pessoa no lugar. Mas tirar esse direito da pessoa que tem seu rendimento, às vezes, definido apenas por essa locação, a gente está falando aqui como se todos os donos de apartamento, de propriedade, fossem grandes proprietários. Mas não é a realidade do Brasil todo. A gente, inclusive, tem casos em que o locador tem muito mais poder aquisitivo, tem muito mais condição, muito mais poder para conseguir pagar do que aquele que loca o apartamento, o imóvel. Então é muito perigoso o que estamos mexendo aqui. Apesar de reconhecer, como falei antes, que tem muitos pontos positivos, muitos pontos que gostaríamos que fossem aprovados, e que vemos que provavelmente pela orientação será aprovado. Mas abrir mão dos nossos princípios, votar contra aquilo que a gente mais defende, ou uma das coisas que nós mais defendemos, a liberdade individual, é muito difícil. Principalmente quando isso é tomado pelo Estado, é tomado de forma centralizada por nós aqui. Então, presidente, por conta disso, o novo orienta não, reconhecendo aqui o bom trabalho feito pelo deputado Henrico, sem contestar o mérito dos pontos positivos que esse texto traz, mas reconhecendo a importância e a relevância dos pontos negativos que necessitam ser melhor debatidos e que não necessitam que sejam tratados aqui. Como eu falei, por mais que talvez essa lei não provoque um grande problema, discutir esse tipo de tema aqui na Câmara dos Deputados abre precedente para que temas ainda mais relevantes
e mais limitações de direitos individuais sejam propostos por deputados, senadores e outros colegas parlamentares por todo o Brasil. Então, por isso, mais uma vez, a orientação do Novo é não, presidente. Só um minutinho, obrigado. calma,